Quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está conosco aqui presencialmente, você que está nos acompanhando em casa, também juntamente no mesmo espírito de adoração ao Senhor, nesse momento gostoso que tivemos de cântico, de adoração através dos nossos lábios, mas agora vamos adorar o Senhor, atentos à palavra dEle, vamos adorar ao Senhor, ouvindo a sua palavra para as nossas vidas, palavras que iluminam o nosso caminhar, que nos ensina como devemos trilhar, para que possamos realmente viver sempre segundo a palavra do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite sobre o tema Não endureça o teu coração. Eu não combinei nada com a Patrícia, não combinei, mas eu sei que o Espírito Santo age da forma que Ele bem entender, e muitas vezes Ele vem confirmar aos nossos corações a sua palavra, através do louvor também. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, ou estar acompanhando conosco o texto que está na tela de Lucas, capítulo 16, dos versículos 27 ao 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, nós leremos dos versículos 27 ao 31, é um texto também bastante conhecido, que fala da parábola do rico e Lázaro. Nós leremos parte dela, a partir do versículo 27, que diz o seguinte: Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é santa e perfeita. E a tua palavra tem sérias advertências para nós, palavras de consolo, mas também de alerta para estarmos atentos e estarmos, ó Pai querido, sempre caminhando segundo a tua vontade. Mas o teu Espírito Santo, Pai querido, que age de forma tão poderosa e majestosa, a Ele pedimos nessa noite que toque os nossos corações, para que não sejamos duros de coração, mas estejamos sensíveis à tua voz, e dá-nos também um coração inclinado a ouvir e viver segundo os teus mandamentos, ó Pai, para que não venhamos jamais nos desviar dos teus caminhos, mas possamos estar sempre firmes em Ti, que é a rocha inabalável. Assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, provavelmente vocês já leram esta parábola do rico e Lázaro. Só para você entender um pouquinho mais, Jesus ele propôs essa parábola onde havia um homem que era rico, o nome não é revelado, e havia um homem mendigo chamado Lázaro. Este homem que era rico viveu uma vida de luxos e longe, provavelmente, dá a entender o texto, provavelmente longe dos caminhos do Senhor. Provavelmente ele achava que sua riqueza já era o bastante, se sentia abastado e que não precisava de mais nada. Provavelmente, então, este homem, a questão não é o fato dele ser rico, mas por causa das suas riquezas, ele se afastou dos caminhos do Senhor e viveu uma vida longe dos caminhos de Deus. E o problema, como já dissemos outra vez, não é você viver longe dos caminhos do Senhor, mas é você morrer longe de Deus. Se você vive uma vida inteira longe dos caminhos do Senhor, certamente que a sua eternidade também será longe dos caminhos do Senhor. Num bom português, no inferno, que é o único lugar onde Deus não está, é a eterna ausência de Deus, por isso é inferno. As pessoas que vivem segundo o caminho deste homem, estão afastadas do Senhor, e se não se reconciliarem com Deus, também passarão a sua eternidade longe dos caminhos do Senhor. E havia este homem pobre, que era temente a Deus, aqui a palavra nos dá a entender isso, que era um homem temente a Deus, e não por ser pobre, mas por ser temente a Deus, quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão aqui é uma expressão hebraica, usado pelos judeus antigos, para se referir à vida eterna nos braços de Deus, na eterna presença gloriosa de Deus. Isso é o seio de Abraão. Então, enquanto aquele homem rico, que viveu afastado do Senhor, foi a sua eternidade para o inferno, aquele homem pobre, que era temente a Deus, embora tivesse vivido uma vida de sofrimentos, agora ele está no lar eterno, numa vida de gozo sem fim, indescritível. E a palavra fala
que quando aquele homem rico vê Lázaro na vida eterna, ele pede que Abraão permita que Lázaro toque a língua dele com um pouquinho de água para saciar um pouco daquela sede. Tamanho sofrimento daquele homem no inferno. Você sabe que ninguém sacia a sua sede com um pingo d'água, né? Não vai fazer muita diferença. Mas naquela situação de extremo sofrimento, um toquezinho de água já fazia uma imensa diferença. E Abraão disse que não era possível, porque quem estava nos céus não poderia ter acesso ao inferno, e quem estava no inferno não poderia ter acesso aos céus. E aquele homem, quando vê que a sua eternidade está selada e não tinha mais o que fazer, ele se desespera, porque reconhece que os seus irmãos, o texto diz que ele tinha ainda 5 irmãos, seus irmãos ainda viviam segundo o caminho que ele tinha vivido em vida. Ou seja, o destino daqueles irmãos, se não se convertessem, seria o mesmo dele, de uma vida eternamente distante do Senhor. Então ele pede para que Abraão permitisse que Lázaro fosse até os seus irmãos, pregasse a eles, para que eles se convertessem. E é interessante a resposta aqui de Abraão para aquele homem, dizendo, olha, eles têm os profetas. E realmente, na história do povo de Deus, houve diversos profetas, homens que foram perseguidos e muitos até mortos por pregarem a palavra de Deus, por causa da dureza do coração de homens como daquele homem rico, que não quiseram ouvir a voz de Deus. A palavra fala que Abraão disse também que eles tinham Moisés. Não que Moisés estivesse vivo, não é isso, mas aqui faz uma referência à lei. A palavra do Senhor estava exposta, e ainda assim aqueles homens não queriam ouvir a voz de Moisés, que foi o porta-voz de Deus, foi o servo de Deus que trouxe o ensinamento da palavra. E o que Abraão está falando? Olha, se eles não ouvem Moisés, se eles não ouvem as leis, se eles não ouvem os profetas, se eles não ouvem o chamado amoroso de Deus enquanto a porta está aberta, não adianta ressuscitar alguém. E aliás, isso aconteceu, porque Jesus ressuscitou. E ainda hoje há muitos que não ouvem a voz do Cristo ressurreto, provando, aqui o ponto de vista de Cristo Jesus, que o coração do homem obstinado no pecado é tão duro, que nem mesmo o ressurreto é o suficiente para que eles se convertam. Nem mesmo que eu morresse aqui, ressuscitasse, isso seria o bastante, né? A pessoa que não quer se converter, ela vai encontrar N desculpas, como fizeram nos dias de Jesus. Tentaram acusar os discípulos de forjar a morte de Cristo, de roubar o corpo, subornar os guardas, para dizerem que tinham roubado o corpo de Cristo. Mesmo diante da ressurreição de Cristo Jesus, aqueles homens daquela época, homens, mulheres, pessoas, não quiseram se converter de seus maus caminhos. E aí Jesus está nos alertando para isso. E aqui a palavra do Senhor está falando principalmente de salvação, da importância de um arrependimento que traz salvação, de reconhecermos os nossos pecados, de mudarmos os nossos caminhos segundo a vontade de Deus, para que não venhamos a sofrer a perdição eterna como aquele homem rico, mas para que possamos ter um futuro na eterna gloriosa presença de Deus, assim como aquele homem pobre, como aquele homem chamado Lázaro. Mas, querido, saindo um pouquinho da questão da salvação, você que já recebeu a Cristo Jesus na sua vida, você que já se abriu ao chamado amoroso de Deus, você que já se entregou, a sua salvação está selada. A palavra fala que uma vez que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos selados, né? É como se recebêssemos um carimbo dizendo que somos propriedade de Deus. Eu gosto muito da figura do boi, quando ele é marcado com ferro, e aquela marca fica eternamente no couro do boi, não sai mais, dizendo que aquele boi tem um proprietário, pertence a alguém. E quando a palavra fala de sermos selados, é disso que a palavra está dizendo, é recebermos o sinal de Deus, dizendo que somos propriedade dele, pertencemos a ele, e ele não vai se desfazer de nós. Mas a palavra de Deus também nos deixa um alerta quanto ao perigo de endurecer o nosso coração. E aqui, citando um pouco as palavras da Patrícia, realmente, quando nós endurecemos o nosso coração, nós somos como vale de ossos secos. Pessoas que outrora tiveram vida, mas que mesmo ainda salvas, podem estar numa situação de secura espiritual e de coração duro. Muitas vezes nós corremos o risco de, por causa das tristezas dessa vida, de por causa dos problemas, das perdas que nós sofremos, corremos o risco de endurecer o nosso coração para Deus.
Nós não estamos isentos de problemas, nós não estamos isentos de luto, nós não estamos isentos de perdas, nós não estamos isentos de problemas financeiros, de doenças. Aliás, ainda essa semana eu estive na cidade de Itacuru, ali num velório de um filho de irmãos na fé, e foi muito triste ver aquele velório, um jovem perdendo a sua vida, né? E foi muito triste ver aquele pai, aquela mãe sofrendo a dor de ver o seu filho ceifado tão cedo. Nós não estamos isentos disso, mas nós temos que tomar cuidado para não deixar que as tristezas dessa vida não endureçam o nosso coração. Por quê? Porque quando nós endurecemos o nosso coração, em primeiro lugar, nós paramos de ouvir e de ver a Deus. Ou seja, nós paramos de ouvir a voz de Deus e de perceber a ação de Deus em nossas vidas. Querido, Deus está sempre falando conosco. A palavra diz que Deus está sempre nos chamando, sempre nos orientando, sempre nos alertando. E nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Mas a voz de Deus não cessou no final do Novo Testamento. A voz de Deus continua falando conosco ainda hoje. Nos dias atuais, o Senhor continua falando conosco. Mas quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, se Deus continua falando conosco, Ele não parou de falar, significa que os nossos corações podem estar tão duros que nós não conseguimos mais ouvir a voz amorosa de Deus. Não é porque Deus parou de falar, é nós que paramos de ouvir, paramos de dar ouvido à sua palavra, ao que a sua palavra nos diz, e paramos de ver, de estar atento à ação de Deus em nosso viver. Ainda ontem eu estava conversando com o pastor Tiago de uma situação no meu carro, que vai me dar um pequeno prejuízo, um pequeno grande prejuízo. E aquilo me inquietou, eu estava meio entristecido conversando com o pastor Tiago, e ele me alertou para algo que mudou um pouco minha perspectiva, né? Enquanto eu estava falando ali da minha tristeza, com a perda financeira, com os problemas no motor do carro, ele falou: pastor, é verdade, mas glórias a Deus, porque Deus nos deu um carro para dar problema. Um carro para a gente poder se locomover, um carro para poder viajar, e glórias a Deus que deu problema na cidade, não foi na estrada, né? E aí eu tive que vestir a touca da vergonha, né? E reconhecer, é verdade, muitas vezes nós estamos tão fixados nos problemas dessa vida, estamos tão focados nas lutas, nas perdas, que não percebemos que mesmo em meio às perdas o Senhor está conosco. Realmente, aquele carro poderia ter quebrado na estrada, poderia ter causado um acidente, poderia ter causado a perda do motor, que seria um prejuízo muito maior ainda. E realmente não estamos isentos de problemas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo e olhando para Deus, para a cruz de Cristo, não para os problemas, nós percebemos que Ele está conosco mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às perdas. E realmente, mesmo em meio a perdas financeiras como esta que eu sofri, o Senhor é um Deus tão gracioso que Ele nos sustenta, Ele provê. Não sei se você já teve a tristeza de ter a sua casa arrombada. É uma situação frustrante, já passei por isso. Mas mesmo em situações como essa, Deus não permitiu que tocasse em nossas vidas. Deus nos guardou, e aquilo que o ladrão roubou, Deus nos restituiu depois, muitas vezes mais. Nós não estamos isentos de ter a casa arrombada. Espero que você não passe por essa experiência triste e terrível. Mas se acontecer isso, querido, Deus é o Deus que vai cuidar de você, é o Deus que vai prover. E não deixou de ser Deus porque entraram na sua casa, porque já vi pastores, amigos meus que tiveram o carro roubado, e Deus continuou sendo Deus. Pessoas que perderam entes queridos, e Deus continuou sendo Deus. Mas quando estamos com o coração duro, nós paramos de ver a ação de Deus, e não apenas nessas situações extraordinárias, mas até mesmo no dia a dia. É interessante que nós muitas vezes nos alegramos em ter o trabalho e nos esquecemos muitas vezes que é Deus que nos dá o trabalho, ou nos dá a saúde para trabalhar. Se você durante essa pandemia não perdeu o seu emprego, dê glória a Deus, muitas pessoas perderam. E talvez você pode até dizer: mas pastor, eu perdi o emprego, mas Deus ainda te sustentou, querido, nesse tempo. E muitas vezes, quando a gente passa por perdas, é Deus abrindo portas que de outra forma nós não atravessaríamos. É Deus empurrando a nossa vaquinha precipício abaixo, para que a gente saia da zona de conforto, de comodismo, e muitas vezes possamos experimentar outras coisas melhores que Deus tem reservado para nós. Você pode gostar de comer arroz com feijão,
Mas, querido, se você viver comendo arroz com feijão e não experimentar outras comidas, você nunca vai saber outros sabores maravilhosos que o nosso Deus nos colocou nessa terra para experimentarmos. E às vezes, Deus precisa acabar com o nosso arroz com feijão para que a gente possa experimentar outras coisas maravilhosas que Ele tem reservado para nós. Nós precisamos estar sempre atentos à ação de Deus, observando o mover de Deus em nossas vidas. Para que não aconteça, como Mateus 13:15 nos diz, aqui o evangelista está repetindo as palavras do profeta Isaías, que diz o seguinte: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Aqui a palavra está falando especialmente sobre mudança de atitude, não apenas de conversão, de receber a Cristo Jesus, mas de mudança de caminhos, de dar ouvidos à voz de Deus. E muitas vezes nós precisamos deixar a dureza do coração para ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos experimentar coisas novas e perceber que Deus continua nos amando. E Deus está sempre falando conosco. Onde? Antes de falar onde Deus fala conosco, eu quero falar onde Deus não está, porque muitas vezes as pessoas estão procurando ouvir a voz de Deus onde Deus não está. As pessoas muitas vezes procuram ouvir a voz de Deus nas notícias caóticas dos jornais. E eu sei que muitas vezes os jornais gostam de colocar o caos, de publicar o caos, porque vende. Não tem coisa que vende mais do que notícia ruim. É triste, mas vivemos numa sociedade que parece que não se empolga mais com notícias boas. Mas chega e escorre a baba quando vê coisas tristes, terríveis, calamidades e catástrofes públicas, né? Querido, que coisa terrível, mas vivemos numa sociedade assim atualmente. E muitas pessoas estão procurando respostas para os problemas dessa vida nos jornais, nas notícias, nos promulgadores do caos, né? Os profetas do Apocalipse, e eu não estou dizendo no sentido bíblico, mas de pessoas que muitas vezes promovem muito mais confusão, desespero. Pessoas que no momento de caos, como da pandemia, ao invés de procurar a resposta em Deus, estão procurando resposta onde Deus não está. E o que vão receber é uma resposta que não é de Deus. Quem procura a resposta no caos vai encontrar caos. Mas onde Deus está? Primeiramente na sua palavra, nas santas escrituras. É terrível, é triste, que nunca foi tão fácil termos acesso à palavra de Deus, mas nunca também as pessoas estiveram tão distantes da palavra de Deus. Eu não sou contra você ouvir pregações pelo YouTube, de pregadores diversos, que são homens e mulheres fiéis e tementes ao Senhor, isso é ótimo. Aliás, se você está me ouvindo, você está fazendo isso agora, né? Mas você não pode viver apenas de pregação de pastores e pastoras. Você tem que ter sua experiência com a palavra de Deus. Você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes as pessoas não obtêm resposta na palavra de Deus de primeira? Porque não tem intimidade com a palavra do Senhor. Aí vão procurar a resposta na situação de emergência, mas como não tem uma vida de conhecimento da palavra, não conseguem identificar a resposta. Para de usar a palavra de Deus como se fosse... Aqui na igreja nós temos alguns dispositivos de segurança, não sei se capta aí, mas tem as mensagens, né? Quebre em caso de emergência, quebra o vidro em caso de emergência. Tem pessoas que usam a Bíblia assim, só falta ter lá aquele lugar de vidro, né? Aquela caixinha de vidro com a identificação e o martelinho do lado, escrito, quebra em caso de emergência. Querido, sua Bíblia não é para ser apenas em situações de emergência, é no dia a dia, para que possamos ter sensibilidade à voz do Senhor. O Senhor, Ele fala conosco através dos seus profetas, dos seus pregadores, sim. Glórias a Deus, porque existem vozes proféticas neste tempo, pessoas que têm sido usadas por Deus para denunciar o pecado, para denunciar o erro e apontar o caminho correto. Mas nós também precisamos entender que Deus fala conosco através da sua criação. A palavra diz em Salmo capítulo 19, versículo 1, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Ou seja, a própria criação fala sobre Deus. Romanos capítulo 1 já fala sobre isso, que as pessoas que não querem ouvir a voz do Senhor, elas não têm desculpa, porque a própria criação proclama a respeito de Deus. E embora a palavra do Senhor seja a revelação específica, mas a revelação geral, que é a natureza, ela fala sobre Deus. E tanto isso é verdade, que nos mais diferentes lugares, seja no norte, seja no sul, seja no oriente, seja na Europa, seja nas Américas,
Nas mais diferentes épocas, nas mais diferentes culturas e línguas, o ser humano está sempre procurando Deus, está sempre à busca de Deus, procurando se encontrar com Deus. Infelizmente, muitos nessa busca procuram atalhos e caminhos que não são do Senhor, né? Mas a natureza está sempre anunciando a glória de Deus. E não somente isso, mas Deus também fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através de irmãos e irmãs na fé, que são instrumentos para abençoar nossa vida, trazendo entendimento. Deus fala conosco através de situações específicas. A palavra nos mostra que Gideão fez uma experiência, fez um teste com Deus, com a lã ali. Primeiro é para a lã estar seca, depois era para a lã estar molhada, né? E depois ele ainda vai até o acampamento inimigo e ouve os soldados inimigos falando que tiveram um sonho de que Gideão seria vencedor. Deus fala conosco de tantas formas, mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Então não endureça o seu coração, para que você não pare de ouvir a voz de Deus e para que você não deixe de ver a ação de Deus em sua vida em todos os momentos. Em segundo lugar, quando nós endurecemos o nosso coração, ou melhor, quando permitimos o nosso coração se endurecer, nós paramos de sentir a presença de Deus. E querido, coisa terrível é se sentir como se Deus não estivesse conosco. E eu quero frisar bem a palavra sentir, sentimento, sensação, porque muitas vezes isso não... Aliás, se nós estamos no caminho do Senhor, se você tem andado com Deus, você até pode sentir que Deus não está ao teu lado, mas não passa de uma sensação, porque a palavra nos mostra que Deus estará sempre conosco, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Cristo Jesus para a sua amada igreja. Não importa a situação, Deus está com você. Em Lucas, capítulo 24, versículos 31 a 32, o evangelista diz assim: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Se você acompanhou conosco a série de estudos Personagens ao redor da cruz, você já caiu a ficha que nós estamos falando sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. A palavra fala o nome de um, que era Cleopas, né? Cleopas, e o outro não é citado o nome. Mas a palavra mostra que 3 dias após a ressurreição de Cristo Jesus, esses discípulos estão voltando de Jerusalém e indo para Emaús. E enquanto eles estão caminhando, era uma viagem curta de 11 quilômetros, alguns minutos, talvez 1 hora, um pouquinho mais a pé, Jesus se aproxima daqueles 2 discípulos, mas eles não o reconheceram. E ali eles têm uma discussão, uma conversa longa com Cristo Jesus, e depois eles ainda convidam Jesus para que ficasse com eles, e quando Jesus vai cear com eles e parte o pão, só ali ele cai a ficha, e eles percebem que diante deles estava o Mestre. E aí eles falam, olha, quando Jesus sumiu, né? Olha, o nosso coração ardia. Realmente, como nós não percebemos? Cristo Jesus estava ao nosso lado. E aí quando eles perceberam, já era tarde demais, porque o Mestre desapareceu. Querido, tem muitas pessoas que infelizmente vivem assim. Deus está do seu lado, mas você não percebe, não sente. Jesus está falando com você, e você não está percebendo que Ele está do seu lado, te direcionando, te guardando, te protegendo, te guiando. E a gente, muitas vezes, ainda tem a ousadia de falar, Senhor, eu não sinto Tua presença. Podemos até não sentir, mas não significa que Deus não está conosco. Eu já ouvi muitas vezes isso, pessoas dizendo, saíram do culto, hoje eu não senti a presença de Deus no culto. Querido, eu te garanto uma coisa, Deus esteve. E Deus sempre estará presente, aonde a sua igreja estiver, aonde o seu povo estiver, Deus sempre estará. Se você não sentiu, o problema não está em Deus, está em você, está em nós. Então nós precisamos entender isso. Deus está sempre conosco. E precisamos entender que a presença de Deus ela é preciosa. Porque a presença de Deus primeiramente nos acalma. Olha só o que o salmista diz em Salmo 23, versículo 4, a primeira parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então é interessante esse texto do salmista, porque ele nos mostra que nós não estamos isentos de atravessar o vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte certamente é um vale assombroso. Não é um lugar para se passear. Não é um roteiro de férias, né? Aonde você vai passar as férias esse ano? Eu vou lá para o vale da sombra da morte. Eu ouvi falar que é muito bonito o lugar, eu vou passear lá. Com certeza não era nenhum destino de
de turismo, né? Vale da sombra da morte são situações terríveis em nossa vida. E o salmista mostra que nós não estamos isentos de ter que atravessar o vale da sombra da morte. Mas onde está a diferença aqui? Na certeza de que Deus está conosco, que Deus está conosco, que Deus está comigo, melhor dizendo, nas palavras do salmista. Então nós podemos atravessar o vale da sombra da morte, porque Deus está conosco. O vale continua sendo perigoso, o vale continua sendo assombroso, o vale continua sendo um lugar apavorante, mas nós podemos ter paz, porque Deus está conosco. Tinha um pastor amigo meu que citava essa frase: você e Deus são a maioria. Se nós estivermos do lado de Deus e Deus estiver conosco, é tudo o que precisamos. Não é à toa que Gideão venceu um exército imenso com apenas 300 homens e uma estratégia dada por Deus. Quando nós estamos com Deus, nós estamos em maioria, porque Ele nos guarda, Ele nos protege. É como a criança que está andando ao lado de seu pai e nem tem noção do perigo, porque sabe que o seu pai vai protegê-la, né? Sabe que o seu pai está na condução. Uma vez eu vi um relato, uma historinha de uma criança que estava no avião, sentado no banco ali logo da frente, uma pessoa ao lado daquela criança, e o avião passando por turbulência, e quem tem medo de voar ou de altura sabe que é terrível a turbulência de um avião, né? É naquela hora que a nossa fé é testada. E aquele homem que estava ao lado daquela criança, um adulto, né, começando ali com medo e olhando a tranquilidade daquela criança. E começou a ficar incomodado com tamanha tranquilidade. E ele olhou para aquela criança e disse: "Você não tem medo?" A criança olhou para ele e disse: "Não." "Mas por que você não tem medo?" "Ah, é porque o piloto é o meu pai." Por que aquela criança tinha paz? Porque sabia que aquele que estava conduzindo aquele avião faria de tudo para garantir que o seu filho chegasse em segurança no lugar de destino. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Nós não estamos isentos de atravessar pandemias, problemas e perigos. Mas a questão é quem está do nosso lado. Você, sentindo ou não a presença de Deus, descanse na certeza de que Ele está ao lado daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso que Paulo e Silas conseguiram adorar o Senhor naquela prisão. Como disse a nossa irmã, eles estavam presos fisicamente, mas seus espíritos estavam livres, porque estavam em Cristo Jesus e sabiam que não estavam sós naquela prisão. Em terceiro e último lugar, quando nós deixamos o nosso coração se endurecer, nós paramos de obedecer a Deus. Então, primeira coisa, paramos de ouvir e de ver a ação de Deus. Depois, paramos de sentir a presença de Deus. E aí vem o terceiro e último estágio, o pior deles, que é parar de obedecer a voz de Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: "Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti, deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti e te fizeram ofensas detestáveis." Eu te convido depois a ler esse texto em casa, mas é o texto em que Neemias está confessando o pecado do povo. Ele se coloca como representante do seu povo e pedindo perdão a Deus por causa da rebeldia do povo de Israel, que culminou no exílio babilônico. Por causa da desobediência do povo de Deus, Deus veio com juízo, permitiu que sua nação fosse destruída, que o seu povo fosse levado para uma nação pagã, a Babilônia, e ali permaneceram por 69 anos. E agora Neemias está retornando para a sua terra natal, reconstruindo os muros de Jerusalém, reconstruindo aquela cidade, mas ele precisou confessar o pecado do povo que havia sido rebelde. Se você já ouviu a história de Jeremias, você deve se recordar que em dado momento Jeremias foi obrigado a ir para o Egito juntamente com o povo de Israel. E Jeremias havia advertido que eles não fossem, porque Deus não os livraria, mesmo que eles se associassem ao faraó, que naquela época o Egito era uma potência bélica também. E eles achavam que se eles fossem para o lado de faraó, eles estariam protegidos e seguros. E Deus falou: olha, se submetam a Nabucodonosor, porque a sentença foi dada. E Jeremias havia dito isso. E enquanto eles estavam indo para o Egito, eles novamente pediram que Jeremias profetizasse, procurasse a resposta de Deus. E Jeremias falou: não vou falar não vou buscar não, vocês nunca vão me ouvir, vocês não têm me ouvido até agora. Nós estamos indo para um lugar que eu disse para não irmos. E eles falaram: não, Jeremias, pode buscar no Senhor a resposta e nós vamos te dar ouvidos.
E lá vai Jeremias, né, buscar a resposta do Senhor. E Deus disse a mesma coisa: voltem para trás, porque eu não vou livrar esse povo. E quem for esperto se submete para que seja preservada a sua vida, né? E aquele povo novamente se mostrou rebelde, não deu ouvidos à voz do profeta Jeremias, como ele havia dito que aquele povo faria. Cuidado, querido, para você não ficar tão obstinado no pecado ou na sua própria vontade, que você não quer mais ouvir a voz de Deus. Me lembro que uma vez uma irmã estava falando comigo que ela estava com medo de orar, porque ela tinha medo da resposta de Deus, ou seja, que ela não queria que a resposta de Deus fosse negativa. Querido, eu sei que nem sempre a resposta de Deus vai ser aquilo que nós queremos, mas sempre vai ser aquilo que precisamos, porque Deus nos ama tanto, que Ele é incapaz de nos ver cometer o erro e deixar que isso aconteça. Ele nos quer fazer trilhar por caminhos de paz, mas nós precisamos ouvi-lo. Por outro lado, se Deus ele abomina aqueles que o desobedecem, João capítulo 14, versículo 21 diz que Ele ama aqueles que o ouvem. Diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha só que coisa maravilhosa. Aquele que obedece ao Senhor mostra que o ama de fato. Você ama a Deus? Então obedeça. A palavra nos mostra também que melhor é obedecer do que oferecer sacrifícios. O Senhor quer um coração que obedeça. Aliás, sacrificar é até relativamente fácil. Você vai lá, oferece a Deus algo que te custa, que deva um certo trabalho, mas oferecer um sacrifício não é necessariamente mudança de atitude. A pessoa que oferece o sacrifício, não necessariamente ela muda o seu coração e o seu procedimento. Eu não estou esvaziando aqui a importância do sacrifício, do voto diante do Senhor, votos, jejum, sacrifícios que você apresenta ao Senhor como uma oferta de gratidão. Não estou invalidando o valor disso, de forma alguma, mas estou dizendo que o Senhor quer que nós o obedeçamos acima de tudo. Então, querido, não permita que as adversidades da vida endureçam o seu coração. Não permita que os problemas dessa vida te façam deixar de ouvir a voz de Deus, te façam parar de perceber, de ver a ação de Deus, e te levem a tal ponto de achar que Deus não está mais com você, e você então é tentado a desobedecer e abandonar os caminhos do Senhor. Não permita que isso aconteça. Quero usar novamente aqui o texto de Salmos, capítulo 95, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Palavras do salmista para o povo de Israel e também para nós. Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se você que está me ouvindo ainda não fez um compromisso com Deus, não entregou o seu coração para Cristo Jesus, é hora de se entregar completamente. Não endureça o seu coração. Mas se você já fez isso e está na caminhada com Cristo Jesus, mas por causa dos problemas dessa vida, das tristezas, você começou a se desviar dos caminhos do Senhor, você deixou o seu coração se endurecer, e por causa disso não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Não que Deus não está falando com você, mas você não tem mais conseguido captar a voz do Mestre, discernir a voz de Deus no meio do barulho, dos problemas e da multidão. Talvez você já está tão insensível que não percebe mais a ação de Deus, tanto no dia a dia quanto nas situações extraordinárias. Talvez você já está tão insensível que acha que Deus nem está mais caminhando com você, que você está só, que você está dependendo de si mesmo e que Deus não se importa mais contigo. E talvez você nessa noite já chegou ao ponto de não mais estar obedecendo a voz do Senhor, está em rebeldia e precisa voltar para os caminhos do Senhor. Se você tem andado com o coração duro, eu quero deixar também as palavras de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Se o seu coração está duro, coloque-se diante do Senhor e peça a Ele que te sensibilize novamente. Vamos orar. Pai querido, se o nosso coração tem andado endurecido, perdoa-nos.
Perdoa-nos se nos focamos tanto nos problemas e tristezas dessa vida que duvidamos do seu amor, do seu poder, que paramos de perceber a sua ação, que paramos de ouvir a sua voz de amor, que paramos de sentir a sua presença, o seu toque maravilhoso em nossas vidas, e que talvez já chegamos até o ponto de não mais estar dando ouvidos à tua palavra e caminharmos por caminhos que não são seus. Perdoa-nos, Senhor. Toca-nos neste momento. Pai, amoleça os nossos corações, torna-nos sensíveis a Ti. Se for preciso que possamos chorar, que a gente chore. Se for preciso que a gente cante e celebre, mas que o nosso coração jamais seja insensível a Ti, Pai. Que no dia a dia possamos perceber o Seu amor, que ao acordarmos pela manhã possamos nos lembrar que a Tua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nós, pois a Tua palavra assim nos diz. E Pai, e até mesmo se passarmos por perdas, e até mesmo se chegarmos ao momento da nossa morte, ao momento de nos encontrarmos contigo, que nós possamos entender que em todo o tempo o Senhor está conosco, e o Senhor nunca nos abandonará, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Assim como o filho pródigo, muitas vezes podemos até nos desviar por um instante do teu caminhar, mas quando nos lembramos do teu lar, e ao chegarmos diante de Ti, muitas vezes com vergonha, achando que o Senhor nos rejeitará, somos surpreendidos ao perceber que o Senhor nos recebe de braços abertos. Obrigado pelo Teu amor e perdoa-nos por todo momento que fomos rebeldes à Tua voz, ó Pai, e dá-nos um coração segundo o Teu coração, um coração igual ao coração de Cristo, um coração que é movido pelo Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo através da internet, que Deus abençoe sua vida, que o seu coração seja sempre sensível à voz de Deus, e em qualquer circunstância e situação, que você possa estar sempre atento, porque Ele vai falar contigo, vai te direcionar e vai trazer paz. Amém?